Muito bem, meus irmãos, como oramos, a gente tem atravessado um tempo não muito fácil, né? De tempo que exige de nós, assim, sempre uma confiança plena nesse Deus que cuida de nós. E antes da gente ir para Isaías, eu peço a você que abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 19. Se quiser acompanhar comigo esse diálogo de Jesus com seus discípulos. Mateus capítulo 19, a partir do verso 27, diz assim, eu acho bem interessante, o Pedro sempre fala algo que representa bem aquilo que está no nosso coração, né, o que nós pensamos, e às vezes temos vontade de falar. Mateus 19, verso 27. Depois que o Senhor vem fazendo o discurso do perigo das riquezas, o Pedro fala assim no versículo 27. Então, Senhor, eis que tudo deixamos e te seguimos. Mateus 19, 27. Que será, pois, de nós? Essa pergunta ela é muito comum no nosso coração, né? A gente fez uma decisão pelo Senhor, o que vai ser da gente, né? E Pedro faz essa pergunta, o que será de nós? Depois de tudo que nós deixamos, abrimos mão para te seguir. Vem a resposta do Senhor no versículo 28. Em verdade vos digo, é verdade o que eu vou te dizer? Os que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, mulher, filhos, até filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Senhor, o que a gente vai ganhar? Porque a pergunta de Pedro, nós lemos Mateus 19, a partir do 27, a pergunta de Pedro é, o que será de nós? A pergunta é, o que a gente vai ganhar por ter te seguido? Por ter aberto mão de tanta coisa. Deixamos tudo para te seguir. Estamos perdendo familiares por te seguir. O que será da gente? E o Senhor não promete. O que você percebe aqui nesse texto? Quais as promessas? O que a gente vai ganhar? O que a gente ganha? Qual é a promessa dele aqui para aqueles que deixaram tudo para segui-lo? Qual é a promessa? O que ele dá de garantia? Vida boa? Vida fácil? Vida tranquila? Não, vida eterna. O que ele garante é vida eterna. O que ele garante é a percepção de que comigo perder tudo é ganhar. Incrível, né? E quando na glória, na ressurreição, vocês chegarem lá, vocês se sentarão em tronos para julgar. Então sempre o Senhor aponta, ainda não é o lugar, ainda não chegamos no lugar, a recompensa ainda não será aqui. Aliás, aqui serão mais perdas do que necessariamente o lucro, Pedro, que você está pensando que você vai ganhar. Geralmente são perspectivas que nós não queremos olhar e verdades que muitas vezes a gente insiste em não querer entender. Aonde muitas ideias, mensagens, pregações tentam nos roubar a visão de que isso aqui é verdade e nos trazer recompensas agora, presente, localizado. Não que o Senhor não providencie, não que o Senhor não dê, mas a promessa que Ele deu é bem diferente dessa. E sobre isso fala Isaías 26, é o nosso texto de hoje. Então, convido você a abrir sua Bíblia, Isaías capítulo 26. Domingo passado nós falamos sobre Salmo 121, os irmãos que acompanharam, estiveram aqui, sobre a proteção do Senhor. Salmo 121, que diz que Ele guardará a nossa saída, a nossa entrada. E hoje, Isaías 26, continuamos com esse tema, assim, a proteção do Senhor, sendo o Senhor a nossa própria proteção, e é isso que fala esse capítulo. Vou ler aqui e peço que você me acompanhe na sua Bíblia, Isaías capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes.
Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veio. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consumam. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso, os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar luz, se contorce e dá grito nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas os que demos à luz foi vento. Pois é, não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, a terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Amém. Deus nos abençoe. Aqui nesse capítulo 26, parece que alguns assuntos, eles vão e voltam, e o profeta Isaías, aqui nessa visão, ele tem uma perspectiva, volta a falar de um outro assunto, retorna ao assunto, volta ao outro, parece isso. Não sei se nessa leitura rápida você já conseguiu identificar alguns ensinos, algumas verdades, ou uma linha de pensamento dessa profecia. Como nós falamos na quinta-feira passada, havia um cântico no capítulo 25, é um cântico. E aqui no capítulo 26, outro cântico. Só que eu não acho que o cântico aqui ele é completo, todo o capítulo ele é um cântico. Por isso que eu quero dividir esse capítulo, para a gente melhorar um pouco a compreensão, não por mim, mas tentar propor uma organização melhor nesse capítulo, para a gente entender a linha de pensamento. Então, quando a gente pensa nesse capítulo 26... queria ver com vocês aqui, o cântico ele é muito definido logo no início. Qual é o cântico? Bom, o cântico é esse aqui. Nós temos uma cidade forte. No versículo 1, naquele dia se entoará o cântico, e esse cântico diz assim: nós temos uma cidade forte, e nessa cidade forte os muros são inabaláveis e o alicerce é muito bem feito. Não confunda baluarte com bacamarte. Baluarte não é uma arma, viu gente? Baluarte é um fundamento. Então, se nós temos muros bem construídos, são muros mesmo, e alicerces que nos garantem salvação, e nós habitamos nesta cidade. No mundo que está ruindo, numa sociedade que está caindo aos pedaços, e num planeta que está se desfazendo,
E numa sociedade que está em pânico, nada melhor do que falarmos mais uma vez sobre o Senhor e a nossa cidade inabalável. Por mais que a gente esteja olhando os noticiários, não sei quem gosta aqui de assistir jornal constantemente, é desesperador as notícias locais, pessoais e mundiais. Parece que tudo mesmo está acabando. O desespero de sair de casa, o desespero de viver, a gente não sabe se toma um ônibus e volta vivo. A mensagem para nós é cada vez mais forte, dizendo: tá ruim, tá ruim, tá ruim, vai acabar, vai acabar, vai acabar. O governo não presta, é corrupção para todo lado, é pastor sendo preso, as entidades jurídicas, as pessoas jurídicas, as instâncias jurídicas todas corruptas. A gente não pode confiar mais em ninguém, é violência para todo lado. Cuidado, viver está complicado. Eu não sei se eles estão mentindo. O que eu tenho certeza é que nós não somos moradores desse ambiente. Nós temos uma cidade forte, de muros e baluartes muito bem preparados para nós. Por isso que o mundo se desfazendo, nós estamos cantando. Não é uma indiferença, não é uma alucinação, não é um baseado que a gente fuma, como diz Karl Marx. Mas é uma realidade de que o nosso Deus por nós e nós nele, torna a nossa trajetória inabalável. E nós perceberemos aqui no capítulo 26, assim como ele já falou no 25, que o mundo sim vai se desfazer. Aliás, Isaías diz isso. Começa falando assim, naquele dia. Que dia é esse? Versículo 1 fala: naquele dia, esse cântico será entoado. Deixa eu falar para vocês, essa expressão, naquele dia, repete-se 45 vezes no livro de Isaías. Naquele dia, 45 vezes é repetida no livro de Isaías. Sabe que número é esse aqui do capítulo 26? O 36º. Então nós já falamos de 35 naquele dia, só faltam 10. Se a gente tomar isso como exemplo, esse dia para você e para mim já chegou? Nós já moramos nessa cidade inabalável? Nós já temos muros bem construídos e alicerces firmes nos quais nós moramos? O nosso dia já chegou? Ou isso está falando de uma eternidade, num céu que um dia a gente vai morar? Quando será o seu dia? Quando vai chegar o meu dia? Quando será o dia que nós cantaremos e dizendo assim: o Senhor é a minha cidade forte, muros bem construídos e alicerces inabaláveis? Quando será esse dia? Assim, honestamente, meus irmãos, eu quero propor para vocês que esse dia é hoje. Quero dizer para vocês que esse dia é hoje. Não é um dia quando vamos morar na glória, mas é num Senhor que já moramos atualmente. Porque essa cidade forte é o meu Senhor. Essa cidade forte não é uma Jerusalém. Comecei animado, não foi? O Antigo Testamento nunca teve assim um momento, os leitores do Antigo Testamento nunca tiveram um momento que eles chegaram num local seguro. Nunca. Sempre. Os leitores do Antigo Testamento, o Senhor sempre como se estivesse batendo neles assim, dizendo assim: ei, não chegou no lugar seguro ainda não. Porque eles tinham que aprender que o lugar seguro era Ele, e não uma terra prometida. Meus irmãos, onde é que a gente está na história? Nosso dia já chegou, vai chegar, ainda chegará. Como é que você está na história? Nós somos, como vimos na aula passada, ao já e o ainda não. Já, mas ainda não. Mas já. Pode ser que os nossos filhos, nossos netos, seja a geração que vai fechar as cortinas da história. Não sei se nós estamos muito longe, mas dá uma sensação de que a gente está muito perto. Essa pandemia eu vejo como um brado mesmo do Espírito do Senhor para a terra, dizendo assim: está chegando. Alertem, atentem, porque está chegando. Viram que não é brincadeira? Um vírus eu transtorno a terra. Imagina só com o que eu posso usar. Então assim, está chegando o fim.
Quando a gente escuta, está chegando o fim, isso é desesperador ou é animador? Aonde você vive? Onde você mora? Quem te protege? Então isso a gente tem que pensar isso todo dia. Então eu não sei se são os meus netos, meus bisnetos, se vai ser meus filhos que vão fechar as cortinas da história. Não sei. Sei que está muito perto. Não sou o Nostradamus para dizer quando será, mas que está muito perto, isso está. A gente tem uma cidade forte. Quem são os cantores? É uma nação justa. Versículo 2, quem é que vai cantar esse cântico? Porque existe o cântico, existe. A questão é, quem vai cantar? E no versículo 2 diz assim, abri vós as portas para que entre a nação justa. E essa nação justa, vírgula, é uma que guarda a fidelidade. É um povo fiel a mim. É quem vai cantar esse cântico. Sabe quem é que está morando assim numa proteção inabalável, com muros fortes e alicerces que não se movem? São as pessoas que são fiéis a mim. Não são religiosos, são fiéis. Não são leais, são fiéis. Domingo a gente vai dar uma pincelada sobre fidelidade. Acredite, Adão, ele foi condenado à maldição, e nós estamos pagando o boleto também, porque ele foi leal à esposa. Quando o Senhor vai falar com ele em Gênesis capítulo 3, diz assim, você deu ouvido à sua mulher, e não ao que eu te disse. Por isso a terra, por tua causa, é amaldiçoada. Sabe por quê? Porque você é leal à sua esposa, mas é infiel a mim. E ninguém que é leal a alguém pode ser fiel a mim, não. Escolha a quem você vai ouvir. Sabe quem vai cantar um cântico dizendo assim, o Senhor é minha cidade forte? Quem é fiel a mim. Abram-se portas, porque entrarão os justos. Nós somos leais a cônjuge, a filhos. Nós somos leais a pais. Nós somos leais ao escambau. Mas nós somos infiéis com Deus. Pedro fez essa pergunta. O que vai ser de nós? O Senhor responde. Aqueles que abrem mão, ou seja, deixam de ser leais. Pai, mãe, filho, nora, sogra, por mim, terão vida eterna. Vai entender? São um povo fiel. Geralmente os infiéis são leais àquilo que não poderia ser. São leais a vozes, a sentimentos e a desejos, e não fiéis ao que Deus mandou. Esta geração, que é uma geração inabalável, é uma geração fiel. Meus irmãos, pensem nisso. Nós estamos morrendo espiritualmente pelas nossas lealdades. Porque a nossa lealdade é um brado que nós somos infiéis. E quando a gente pensa em infidelidade, a gente pensa no aspecto conjugal. Infiel, a gente já pensa logo em traição. Não, é muito mais sério que isso. Sempre fui fiel. A quem? Mentira, você foi leal a alguém. Mas sempre foi infiel a Deus. Por isso que a tua cidade é frágil. Por isso que a tua estrutura é abalável. Por isso que no mundo que está caindo, você está desesperando. Por isso que na sociedade que está ruindo, você está em desespero. Por isso que numa quebradeira geral, você não sabe mais o que vai ser sem dinheiro. Por isso que a tua cidade é fraca. E não sou eu. Porque gente justa e fiel são aqueles que cantam que eu sou a cidade forte. E sabe qual é o resultado disso? Qual é a condição desses cantores? Como é que esses cantores cantam esse cântico? Versículo 3 é o testemunho. Em perfeita paz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esse é o texto para a gente sublinhar, para a gente atravessar em toda a pandemia. Depende se você for fiel. Porque isso aqui não é um texto para decorar e a gente recitar em dias difíceis. Esse é um texto para a gente entender que esse texto é o resultado de uma fidelidade.
A Bíblia não é recitada, a Bíblia tem que ser compreendida e aplicada. Então, assim, o resultado dos cantores, o estado de ânimo que esses cantores cantam, esse cântico, é uma paz perfeita. E nesta paz, eles são conservados. Tu, Senhor, conserva em perfeita paz aquele, aí já não é uma nação, já está no singular, aquele que teve juízo, aquele que teve a decisão pessoal, aquele que não entrou com a familhinha, aquele que entrou sozinho, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, Senhor. Esse é conservado em perfeita paz. Aquele que não entrou com igreja, aquele que não entrou em grupo, aquele que não se maquiou e se infiltrou no meio de uma comunidade. Não, mas uma pessoa, esta pessoa é conservada em paz. Quando será o meu dia que eu vou cantar esse cântico? E quem sou eu em relação a isso? Na cidade bem construída e numa paz perfeita na qual eu sou conservado. Extraordinário, gente. Já dá para a gente parar aqui. Esse aqui, na verdade, esse aqui para mim, esse aqui é o cântico. Alguns estudiosos esticam mais. Para mim, esse cântico acaba aqui, no versículo 1, 2, 3. Diz qual é o cântico, diz quem canta e diz o estado de quem canta. Para mim, já resolveu a fatura. Do 4 para frente já é outro assunto. O cântico da proteção divina está aqui no versículo 1, 2, 3. Na verdade, a gente vê esses justos. Justo, gente, porque foi justificado. Justo, porque estão no estilo de vida de Deus. Lembra em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Qual é a minha prioridade da minha vida? É buscar o Senhor sendo rei sobre mim e ter um estilo de vida segundo Ele. A justiça, assim, é ser justificado mediante uma fé, pela sua graça, para que eu possa ter uma vida conforme a sua vontade e não mais conforme a minha. Abram as portas, os justos estão entrando. Não porque são bonzinhos, mas porque foram justificados pela graça, mediante a fé. Porque eles confiaram em mim, eles confiaram na minha palavra. Abram portas, justos entrem, porque vocês são a geração fiel. Fantástico. E não sei qual é o propósito, mas, por exemplo, aqui a gente pega no versículo 12, 13, rapidão. Verso 12 e 13, sobre paz, aqui nesse versículo 12, por isso que eu disse assim, pode ser que ele volte os assuntos. Eu quero juntar o 12 e o 13 para reforçar um pouco. Essa paz, quem concede é o Senhor. E essa paz, ela tem uma condição, assim, uma compreensão de que tudo que eu tenho para fazer é o Senhor que faz por mim. Concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu fazes por nós. Versículo 12. A gente deixa de ser o galinho estressado, que pensa que o sol nasce porque ele está cantando. A gente entende que o sol nasce sem a nossa força. Que o mundo vai girar sem eu estar vivo. Que a minha família ia se tocar a vida muito bem sem mim. A gente deixa de ser o galinho estressado. E no versículo 13, aqui talvez esteja o propósito firme que fala no versículo 3. Ó Senhor, Deus nosso. Deus nosso, isso. Deus nosso, a minha cidade. Outros senhores têm tido domínio sobre nós. Verdade. Ibanez tem tido domínio sobre nós. Verdade. Bolsonaro também tem tido domínio sobre nós. Outros senhores, não deuses, mas senhores têm tido domínio sobre nós. Nosso patrão, é verdade, tem tido domínio sobre nós. Outros senhores têm tido domínio sobre nós, é verdade. Mas sabe qual é o meu propósito firme? Mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Muitos senhores sobre nós, mas nenhum digno de louvor. Esse é um propósito firme. Muitos senhores sobre nós têm se levantado, é verdade.
mas nenhum capta a minha adoração. Esse é um propósito firme. Eu só louvo ao Senhor. Graças a ti, eu não perdi o juízo e nem alterei o meu propósito. Graças a ti. O que eu alcancei, na verdade, foi o Senhor que colocou na minha mão. O Senhor faz a obra por nós e até a minha fidelidade foi a graça do Senhor sobre mim que me deu a capacidade de dizer sim pelo Senhor em todas as situações da minha vida. Coisa boa, não? Esse é um propósito firme. Meu propósito firme é nunca mudar o foco da minha adoração. Nunca ser leal a ninguém. E nunca ser subserviente a nenhum Senhor. Meu propósito firme é ser fiel ao meu Senhor. E dar a Ele sempre o louvor que só a Ele é devido. Esse é um propósito firme. E esta pessoa será conservada em perfeita paz. Que coisa fantástica. Então o que é que requer de nós? Muita coisa. Muita coisa. Requer de nós a responsabilidade de tomarmos essa decisão de confiar no Senhor. Esse povo tem sido alargado, aumentado no versículo 15. Esse povo tem aumentado o número, é verdade. Tu, Senhor, aumentaste o povo. Aumentaste o povo e tem sido glorificado. Todos os confins da terra são dilatados. Em todos os cantos do mundo as pessoas estão entendendo isso. Em todos os cantos do mundo as pessoas estão louvando o teu nome. Em todos os cantos do mundo pessoas têm se levantado ao Senhor. Na verdade o Senhor tem alargado um povo teu, que tem glorificado o teu nome. A pergunta é se sou eu aqui. Vamos para frente. Por isso, gente boa, que vem um apelo. Aí o versículo 4 tem um apelo. O cântico nós já falamos, esse é o nosso cântico. O mundo está desmoronando, está tudo ruindo, mas nós estamos cantando por causa dessas razões. E aí a gente tem um apelo nesse texto, dizendo assim, gente, confia no Senhor. Talvez para aqueles que ainda não entenderam isso ainda, talvez para aqueles que ainda estão cambaleando na vida, a palavra, o apelo é confie em Deus. Confie no Senhor, não nessa pandemia. Verso 4. Não confie em Deus nas suas lutas momentâneas e atuais. Confie no Senhor perpetuamente. Confie no Senhor para sempre. Quando você estiver bem, confie no Senhor. Quando você estiver saudável, continue confiando no Senhor. Quando você prosperar, continue confiando no Senhor. É perpétuo. Aí vem um apelo, gente, confie em Deus, pare de confiar em você, pare de confiar no teu talento, pare de confiar no teu cartão, pare de confiar no teu sobrenome, pare de confiar nas tuas forças físicas, ou nas tuas habilidades comerciais, ou na tua compreensão, ou no teu currículo acadêmico. Pare de confiar na quantidade de quilometragem que você tem na fé. Pare de confiar na igreja, a igreja não é confiável. A igreja aprende a confiar. Igreja não é local que a gente confia. Porque a igreja somos nós. Então quem nós somos? A gente não confia em igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a comunidade dos fiéis. Nós somos os que cantam. Nós somos os que têm um propósito firme. E nós somos aqueles que são conservados em paz. Isso é igreja. Porque se a gente confia na igreja, então quem é você? Nós confiamos no Senhor, perpetuamente. Duas razões específicas, porque Ele é a nossa rocha eterna. Aqui no versículo 4 diz, Ele é uma rocha eterna. Ele não é momentâneo, Ele não é guarda-chuva para a Covid-19. Ele não é abrigo para a tempestade. Ele não é refúgio em tempos difíceis. Ele é uma rocha eterna. Ele é para todo sempre. E sabe por que você tem que confiar nele? Versículo 5 e versículo 6. Porque tudo vai acabar. Ele vai abater os que habitam no alto. Eleva os meus olhos para os... Então, quem estiver no alto do monte vai cair. Ele vai derrubar os altos. Toda cidade é elevada na sua prepotência de ser muito alta. Ele vai humilhar. E ele vai tornar até o pó. Interessante o paradoxo, né? Como é diferente.
Deus é uma cidade forte e inabalável. E quem não for ele, e quem não estiver nele, é uma cidade frágil e daqui a pouquinho com os dias contados para virar pó. Onde a gente mora. Então, na verdade, quando a gente ora assim, o Senhor vai habitar, o Senhor vai abalar tudo, o Senhor vai abater, o Senhor vai humilhar e o Senhor vai tornar igual ao pó. E sabe quem é que vai pisar os pés? São os aflitos e os necessitados. Esses aflitos e esses necessitados já foram citados no verso 4 do capítulo 25. O Senhor foi a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado. Eles são citados aqui de novo no versículo 6, dizendo que são os pés deles que vão pisar essas cidades fortes. Ou seja, como o Senhor vai honrar os seus? Como o Senhor vai honrar os pobres e os necessitados? Eles serão os pés que pisarão. Sabe de uma coisa, Pedro? Aqueles que deixam tudo por mim, eles se assentarão em tronos e vão julgar nações. Pés que pisam. Vamos para frente. Aqui tem um testemunho incrível de segurança. Do 7 ao 9. Aí aqui tem um testemunho. Do verso 7 ao verso 9. Tem esse testemunho que, em primeiro lugar, a nossa caminhada é uma vereda aplanada. O Senhor, na sua justiça, Ele aplana as nossas veredas. Versículo 7, ele diz que a nossa caminhada não vai ser mais de alto e baixo. Não vai ser uma caminhada mais oscilante. Vai ser uma caminhada plana. Moramos no Planalto, sabemos o que é isso. Não temos tantos acidentes no percurso. Não é tranquilo. Não vai ser fácil. Não vai ser blindagem contra problemas. Vai ser plano. Nós não teremos uma vida oscilante. Nós teremos uma caminhada plana. E quem aplanou esse caminho foi a justiça de Deus, que eu busco em primeiro lugar na minha vida. Por isso que quem canta são os justos, que têm os seus caminhos aplanados pelo justo. Extraordinário. Depois ele torna aqui no versículo 8, 9, que as ordenanças se tornam o maior desejo do coração dele. O testemunho, versículo 8, 9, incrível, né? Quando Isaías diz, bom, Senhor, é pelos teus juízos que eu espero. É pelo teu nome e pela tua memória que a minha alma deseja. Na verdade, como eu suspiro à noite pelo Senhor, e de manhã também. Senhor, o meu espírito dentro de mim, como eu te procuro diligentemente. Procurar o Senhor de forma diligente. Isso é raro hoje, hein, gente? Isso é raro. Parece que as nossas buscas diligentes são por outras coisas. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores aprendem a justiça. Quando o Senhor ordena, as pessoas aprendem. Juízos, ordenanças. Deus, como eu desejo que o Senhor me diga o que o Senhor quer de mim. Senhor, a minha alma está suspirando para que o Senhor me diga o que o Senhor quer de mim. Que o Senhor me dê ordem. Senhor, sabe o que eu estou esperando hoje à noite? Sabe o que eu estou por angústia? Não é que o Senhor me responda, é que o Senhor me direcione. Eu não estou precisando de respostas, eu estou precisando de direcionamento. Ei, irmãozão, talvez o que você está precisando não é de resposta. O que você está precisando é de uma ordem para você andar, a porta que você tem que entrar. E o Senhor talvez já tenha dito isso para você. Senhor, a minha alma suspira pelas tuas ordens, é nela que eu quero ter paz. Eu não quero que o Senhor me responda porque sim, porque não. Eu quero que o Senhor me responda o que é que o Senhor quer de mim hoje. Qual é a ordem do Senhor para mim hoje de manhã? Porque eu passei a noite suspirando por Ti. Quando amanheceu, eu quero saber o que o Senhor quer de mim hoje. Qual é o braço que o Senhor quer que eu arranque? Qual é o olho que o Senhor quer que eu arranque? Qual é a pessoa que o Senhor quer que eu perdoe? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu pegue? Qual é a humilhação que o Senhor quer que eu passe?
A quem que o Senhor quer que eu evangelize? Senhor, qual é a tua ordem para mim hoje? É por isso que a minha alma passou a noite toda suspirando. Senão, gente, a gente não está sabendo muito bem o que é a vida cristã. Então é incrível esse testemunho do verso 8 e 9. Porque quando o Senhor reina, as pessoas aprendem a justiça. Então, peraí. A gente tem que buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Exatamente. Como é que a gente busca? Obedecendo. Como é que a gente busca? Como é que é essa busca? Busque primeiro saber o que ele quer, com o coração disposto a obedecer. Não com interesse curioso só para saber. Deus, o que é que o Senhor quer de mim hoje? Eu quero que você faça isso. Ah, tá, João, era só para saber mesmo. Obrigado. Ah, não, porque isso aí é muito difícil, aí vai exigir muito de mim. Eu ainda não estou pronto para obedecer o Senhor. Diz, beleza, então você cria seu filho dessa forma. Quando você mandar e ele disser assim, eu ainda não estou pronto para te obedecer, você releva, é isso mesmo. Você está pensando que eu sou igual a você. Assim a gente deve viver, dessa forma a gente deve testemunhar. Boa? Aleluia! Vocês estão olhando para mim de um jeito. A descrição dos perversos. Aí ele vai descrever os perversos. Quando ele vai descrever os perversos é muito interessante. Porque ele vai falar do verso 10 ao 11. Seguinte, Senhor, tem um aprendizado que eu estou tirando dos perversos. Olha só, gente, que coisa incrível. A reação deles, verso 10 e 11, é explícita e consciente. Senhor, o que eu tenho aprendido é que os perversos não se tornam perversos pelo contexto. O que eu tenho aprendido, assim, não é que o filho enviesou porque ele conviveu com gente ruim. Não é que o meu marido se perdeu, minha mulher se perdeu, as pessoas que eu amo se perderam por causa da convivência. Não, porque assim, até na terra da retidão, eles enviesam. Verso 10 e 11 diz assim, ainda que se mostre favor ao perverso, ele não aprende justiça. Até na terra da retidão. Se eu pegar esse cara e colocar para morar numa cidade que só tem gente assim, tipo nós, só gente perfeita, esse cara vai entortar. Eu tenho aprendido isso, que o perverso, na casa da retidão, ele continua sendo perverso. Porque não é o contexto que muda o indivíduo. Não é o contexto que muda o indivíduo. É bíblico. As más conversações corrompem? Corrompem. Mas só corrompem quem se permite ser corrompido. Não existe manipulação. Não existe. Manipulação não tem vida própria. O que existem são pessoas manipuláveis. Se não houver pessoas manipuláveis, não tem como existir manipulação. Ela não tem vida própria, não é igual a amor. Então, um perverso, num ambiente perfeito, ele não muda. Porque não é um ambiente que o muda. O Senhor dá favores a esse homem e ele nem atenta. Vamos continuar. Final do versículo 10, diz assim, ele não reconhece que o Senhor é rei. Ele nem atenta para a tua majestade. Diante de tudo que o Senhor fez, diante de tudo que o Senhor faz, diante de tanta bênção que o Senhor derrama, esse homem não reconhece nem que o Senhor é rei. Tua mão está levantada e ele não vê. Mas um dia, eles verão o zelo pelo teu povo e eles vão se envergonhar. O teu furor pelos teus adversários, que isso consuma eles um dia. Terrível, né? Conhece alguém assim? Senhor mostrando a cada dia, Senhor mostrando a cada dia, Senhor revelando a cada dia. Deus levantando a mão. Não sei se esse levantar a mão aqui é para abençoar, mas Deus levantando a mão e sendo indiferente. Na cidade da equidade, um perverso não se converte, porque ele só vai se converter se ele se arrepender e não aonde ele for morar. Nossa questão não é mudança, nossa questão é transformação.
Glória a Deus, irmão. Aí a gente está a fim de mudar para ver se melhora. Mas transformar não quer não, né? Nosso problema nunca foi mudança. A nossa solução é transformar. Permita-se. Morte e sombra como realidade, versículo 14. Por isso que morto não torna a viver, sombra não ressuscita. Por isso que o Senhor fez perecer a memória do perverso, e a memória dele vai perecer mesmo. E aqui no versículo 16 a 18, é interessante que do 16 a 18 é uma simulação que o Senhor revela. Ou seja, versículo 16, 17 e 18, ele vai dizer assim, sabe como é que os perversos agiam? Vou dizer, dizia assim, no dia da angústia, sabe o que eles faziam? Orava. Não entendia, disse, você não entendeu não? Cara, todo perverso na angústia ele vai orar. Olha só, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, eles derramavam em oração. Eles sentiam tanta dor, assim como uma mulher que está parindo. A dor, a angústia e do arrependimento. E eu não sei mais o que fazer da minha vida. E me transforma, Senhor. Aquela dor do arrependimento. E assim, nasceu o menino. Mas não, é vento. Não é arrependimento? Não, é vento. Era só simulação. Era dor de angústia, não era dor de arrependimento. Não é que eles queriam mudar, é que eles queriam se safar. Por isso que são safados. Fomos nós assim na tua presença, Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores. Estou lendo o versículo 18. Mas quando demos à luz foi vento. A gente não traz à terra livramento algum. Nós não somos agentes de livramento. Não, nós somos agentes de escravidão. A gente não livra pessoas. Nós não somos agentes de tornar as coisas arrumadas. As minhas dores nunca é para gerar livramento. E outra coisa, eu não gero vida também não. Porque quando nas minhas dores não nasce nada. A gente não traz morador ao mundo. A gente só traz vento. Porque na verdade a gente vive em remorsos, a gente não vive em arrependimento genuíno. E remorso, meu amigo, é uma dor de parto. Arrependimento também é. A diferença é o que nasce dos dois. Arrependimento é uma dor que a gente não consegue mensurar, mas o fruto é vida, o fruto é libertação, o fruto é livramento. A dor do remorso é vento. E do arrependimento é livramento. Assim são os perversos. Os perversos, eles são conscientes em rejeitar a Deus. Os perversos escolhem a sombra, as trevas e a morte. E os perversos ainda têm uma vida de oração para Deus livrá-los. Durma com isso agora. Olha o que é que Isaías está mostrando para nós. Nem todo mundo que gosta de orar, ora. Nem todo mundo que tem uma vida de oração conhece Deus. Oração não tapeia Deus. Deus sabe quem ora. E Deus sabe quem é um perverso, que está usando a oração para se livrar. Que o Senhor ministre com a gente, que Deus ministre ao nosso coração de forma poderosa. Mais uma. Boa, continua, para. Aleluia. Qual é a certeza que eu tenho do fim? Ressurreição, versículo 19, esse é um dos textos mais evidentes sobre a ressurreição no Antigo Testamento. Aí que é um texto que você deve saber. Isaías 26, 19 fala de uma ressurreição no Antigo Testamento que só o Novo Testamento vai falar de uma forma tão clara como essa aqui. Os vossos mortos e também o meu cadáver, quem está falando isso? Isaías. Viverão e ressuscitarão. Aqueles que morreram, aqueles que partiram, protegidos pelo Senhor, faleceram. Mas o brado é: despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida e dará
a luz aos seus mortos. Lembra desse texto de Apocalipse 20, 12 a 15? Apocalipse 20, 12 a 15 diz que a morte terá que entregar os seus mortos ao Senhor da vida. O mar vai ter que devolver, o pó vai ter que devolver, a terra vai ter que devolver e a morte vai ter que devolver todos que estiverem lá. Alguém já disse que quando Jesus chegou diante do túmulo do Lázaro, se ele não tivesse dito Lázaro, saía todo mundo. Ainda bem que ele disse Lázaro, sai. Porque se ele tivesse dito só sai, saía todo mundo. Porque quem estava na frente do túmulo era o Senhor da vida. E se ele dissesse sai, ninguém que estaria ali dentro poderia continuar naquele lugar. Então quando ele disse Lázaro, alguém falou e disse assim, cara, é só tu. E com o quarto dia sepultado, ele sai. Por isso que em Apocalipse 20, 12 a 15, todos ressuscitarão, um por um serão julgados. Um por um. Uns serão julgados, os que estiverem escritos no livro da vida, e herdarão a vida eterna. Os que não estiverem escritos no livro da vida, o juízo eterno. Acabou, mas todos ressuscitarão. Qual é a certeza desse texto? Um dia todos compareceremos diante do Senhor. Mas tem uma coisa certa. Verso 20 e verso 21, nós temos uma absoluta segurança. Povo meu, a minha ira não vai passar sobre você. Verso 20 e 21 diz assim, vai, povo meu, versículo 20, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, vida de oração. Lembra? Mateus capítulo 6, 6. Quarto secreto, entra no teu quarto, tranca a porta, você vai estar com o teu pai em secreto. E é interessante a mesma expressão, vai, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, esconde só por um momento, até que passe a ira. Mesma coisa em Êxodo, sangue nos umbrais das casas dos hebreus na terra do Egito, a morte passará, mas a casa marcada pelo sangue não receberá a visita da morte. A gente vai ler Apocalipse, como já estudamos aqui, os juízos, as taças não pegam no povo de Deus. Igreja passa ou não passa pela tribulação? Depende. Se a tribulação for ira e juízo, jamais a igreja passará por ira. Extraordinário. Se a tribulação for manifestação de ira, a igreja não pode passar. Não é uma questão que se a gente quer ou não quer sofrer, é porque o Senhor é fiel com as suas promessas e diz, vocês não estão mais debaixo da minha ira. E qualquer manifestação de ira não pega no justo e não pega no fiel. Então nós não temos mais problema com Deus, não, pelo contrário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Vai para o teu quarto, filho. Tranca a porta. No lugarzinho que a gente se conhece tão bem. E a ira vai passar. E nunca vai pegar você. Pois eu vou sair do meu lugar. E eu vou resolver essa fatura desse povo que está brincando até hoje. Pensando que eu era uma piadinha para eles estarem recitando. Cadê a turminha da oração simulada? Essa galera vai ter juízo como resposta. Cadê a turminha que ia para os altos, entendia que as suas cidades altas ia garantir alguma coisa? Essa turminha vai ter juízo como resposta. Cadê a turminha que nunca quis saber qual era a minha ordenança? A turma que nunca passou as angústias da noite buscando saber o que é que eu queria de você e não o que você precisava de mim. Essa turminha vai ter juízo como resposta. Eu vou sair do meu lugar e vou passar a régua. Você, meu filho, vá para o quarto, vá orar, porque justiça, ira, nunca vai pegar em você. Coisa extraordinária que o Senhor está nos ensinando hoje à noite. Gente, 3 coisas que não pegam mais em nós: maldição, perdição e ira. Vamos repetir 3 coisas que não pegam mais no justo: maldição, perdição e ira. Acabou. Você ainda está naquela de quebrar a maldição ainda?
Deus de toda glória, você ainda não se converteu. Quem vai quebrar a maldição? Um pastor? No culto da tarde? Vai lá então. O pastor que vai quebrar a maldição. Opa! Não precisa de cruz. Ele se fez maldito na cruz em nosso lugar e levou sobre si toda a maldição. É Cristo em nós a esperança da glória. Não há mais maldição a ser quebrada. Há um Cristo a ser proferido. Quebrar a maldição sem confessar Cristo é uma religião satânica. É o anticristo. E vai ter muito poder, porque Deus mandará a operação do erro para darem crédito à mentira, porque nunca quiseram ouvir a verdade. Vai lá, vai ter muito poder. Gente vai ser curada, milagres vai deixar você babando. Isso está escrito lá em Tessalonicenses. Mas eu nunca vou permitir que o meu filho seja reduzido ao tamanho de um pastor. Maldição, quem quebrou foi o meu filho na cruz. E se você quiser quebrar maldição, só sendo um crucificado também. Porque maldição se quebra na cruz, não em culto. Culto não quebra maldição, gente boa. Quem quebra maldição é o Calvário. Aleluia, meus irmãos. Nesse caso, perdição também já não é nosso problema. Estávamos perdidos e desgarrados, ele nos achou. E ira também não é mais o nosso problema. João 3,36. Quem confessa o Filho já está livre da ira. João 3,36. Quem confessa o Filho não tem mais ira sobre ele. Terminei a aula passada com esta frase, na verdade, do capítulo 25, versículo 9. 25:9 é esse versículo aí, mas eu mudei só o tempo verbal. Este é o nosso Deus, em quem esperamos. Ele nos salvou e salvará. Esse é o Senhor, a quem aguardamos. E esse texto de Provérbios, eu quero repeti-lo, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Venha o que vier, passe pelo que passar. Deus continue nos abençoando para o louvor da sua glória e para a glorificação do seu nome. Que a nossa noite seja uma noite de grandes angústias de alma, querendo saber o que o Senhor tem para mandar em nós. Deus, é por isso que a minha alma está suspirando, para saber o que o Senhor quer de mim. Que seja assim a cada anoitecer e a cada amanhecer. Espero que a palavra do Senhor tenha sido bênção na sua vida, como foi na minha. Estar estudando Isaías tem sido um grande presente de Deus para mim. E compartilhar com vocês uma grande honra, aquilo que o Senhor tem me feito ver, enxergar pela sua graça, né? E compartilhar com vocês. Deus continue nos abençoando.